É Deus. E Jesus, enquanto homem, metade Deus, esteve nessa terra. Fora ele, todos nós vamos errar. O Pelé errou. O Pelé errou. Cometeu seus deslizes, inclusive com a família, né? Um dos pontos talvez mais polêmicos e que desabona um pouco, né, essa história tão bela do Pelé foi de fato essa rejeição, essa negação que ele teve com uma de suas filhas, uma filha que ele teve com uma empregada doméstica que nunca assumiu e que no seu leito de morte, né, com a sua filha já não estando mais nesse plano, de alguma maneira talvez tenha recebido perdão de seus netos, né, os filhos dessa filha que ele nunca aceitou. Tiveram presentes a convite, inclusive, de uma das filhas, da Sandra, filha do Pelé. E aí é um momento em que precisamos, de fato, perdoar o ser humano que foi o Pelé. Agora, ô Fernanda, muito se pergunta, né, da Dona Celeste. A Dona Celeste, acredito que com certeza a essa altura, né, já saiba, esconderam por muito tempo a morte do Pelé, porque tiveram que preparar a Dona Celeste pela sua idade já bastante avançada, né, o medo de que sofresse algum ataque cardíaco, que viesse também, né, a ser hospitalizada, segurar essa informação ao máximo. Mas é triste não ver ali, né, junto aos familiares e recebendo conforto, a Dona Celeste Arantes. Já a Fernanda me confirma isso. Vamos acompanhar aí o Pai Nosso que está sendo celebrado neste momento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Lá pelos anos 70, mais ou menos, o Pelé fez possível que cantasse comigo. Por 3 dias. Tentei convencê-lo, não convenci, a continuar sendo bom. Naquela época eu dei para ele um terço. Histórias do Pelé, vamos ouvir. Tem fama. E para ele teve para mercadar também, e guardar um terço. Então, esse continua. O meu eu tenho aqui agora. Eu tenho que levar com ele. Quer dizer que a Dona Celeste, ela adora essa história. Imagina ter o prazer, né, de poder contar uma história que viveu com o Pelé, simplesmente o maior jogador de futebol de todos os tempos e eleito o maior atleta do século XX. Fernanda? Esse é o Padre Xavier que está contando a sua história. Disse que tinha em conjunto com o Pelé terços e que o dele agora está indo junto com o Pelé novamente. É um momento de muita emoção aqui, muita gente veio, inclusive o presidente da República, para esse momento de homenagens da Igreja Católica, e vai ter uma Ave Maria agora, junto com os jogadores antigos e novos. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nós estamos aí com várias equipes espalhadas ao redor da Vila Belmiro. Deixa eu piscar uma informação também com o Ayrton Salles Júnior, do ponto de onde ele está, que acompanhou aí este que talvez até agora seja o momento mais sublime de toda a despedida do Rei Pelé. Ayrton. Essa missa que nós estamos acompanhando, celebrada de maneira conjunta pelo Padre Xavier e pelo Padre Toninho, né, é conhecida tradicionalmente como exéquia, tipo de celebração da liturgia da Igreja Católica, que é feita no momento ali do velório, momento de despedida daqueles fiéis, dos católicos que faleceram.
a finalidade seria levar a última Páscoa àquele que pela morte entra na vida do reino dos céus. Vamos acompanhar. Agora sim, o Uma Ayrton... informação bonita agora, Dados, é que todos os trabalhadores da limpeza urbana que estiveram aqui ao redor da Vila Belmiro e também na preparação para esse velório do Pelé, nesse momento, puderam entrar na fila para se despedir também do rei, que fazia questão de enaltecer o trabalho de todas as classes e olhar para o Brasil de uma forma completa, num todo, né, Dados? É isso aí. De fato lindo ali, momento que acaba essa celebração, ao abraço dos presentes, ao Edinho, filho do rei Pelé, recebendo o abraço do presidente Lula neste momento, sendo confortado, né? Encerra-se, portanto, este momento da liturgia, da tradição católica, e agora os presentes, né, vão conversar, compartilhar algumas histórias e confortar os familiares mais próximos que lamentam e muito a morte de um ser humano. Agora sim, o Ayrton me ouve. Como é que foi aí, o Ayrton, de onde você esteve a acompanhar este momento aí essa missa de corpo presente? Oi, Alisson, a nossa equipe está aqui do lado externo da Vila Belmiro, exatamente no portão 15 e o portão 16, por onde ficou estabelecido pela assessoria da Vila Belmiro que seria a entrada de autoridades políticas, convidados e parentes mais próximos do rei Pelé, que infelizmente nos deixou no último dia 29 de dezembro. O corpo chegou aqui à Vila Belmiro ontem por volta das 10 horas da manhã. Logo na sequência foram abertos alguns portões, especificamente os portões 2 e 3, para a entrada do público, dos fãs, dos moradores e visitantes aqui da cidade de Santos, do litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, para prestar as últimas homenagens ao rei Pelé. O presidente Lula chegou há poucos instantes, estamos transmitindo aí toda a equipe do SBT, do Primeiro Impacto, acompanhando ao passo a passo da chegada do presidente Lula, essa homenagem do presidente Lula, essa visita do presidente Lula até a cidade de Santos já estava agendada para prestar as últimas homenagens, inclusive com o corpo presente do rei Pelé, está sendo velado aqui na Vila Belmiro. Enfim, o presidente Lula chegou há poucos instantes, desceu no aeroporto de Congonhas, São Paulo, veio de helicóptero até o ginásio da Portuguesa e seguiu pelas ruas de Santos até a Vila Belmiro aqui, entrou pelo portão 15 e de imediato se dirigiu até o local onde está o corpo do rei Pelé. E a gente aguarda agora, Darson, existe a possibilidade da saída do presidente Lula também pelo portão 15. A assessoria está mudando todas as orientações aqui. A qualquer momento a gente volta a conversar. Caso o presidente Lula saia por aqui, a gente traz mais informações para os espectadores do Primeiro Impacto. Darson. O presidente Lula agora já caminhando com a sua comitiva ao lado da primeira-dama, a Janja. A Flávia Travasso está agora com essa imagem. Flávia, será que ele sai por aí e deve falar agora com os jornalistas? Eles vão decorrer aqui. Só não estou recebendo o áudio da Flávia. Se puder colocar, a Flávia está falando. Vamos ouvir, Flávia. Pode recomeçar, por gentileza? Bom, Oi, Darlison, a gente vê aí o presidente Lula, então, deixando o estádio ao lado da primeira-dama Janja. A grande expectativa dos jornalistas agora é saber se o presidente vai falar com a imprensa ou não. Ele está nesse momento se dirigindo para cá e a informação que a gente tem é que se o presidente for gravar entrevista com os jornalistas, será aqui, próximo ao portão 20 do estádio. A gente vê o fotógrafo dele também aí, ao lado dele, o Stucker. A assessora, a comitiva e o presidente aí caminhando, acenando, cumprimentando algumas pessoas que estão aqui dentro da Vila Belmiro. Nesse momento aí você vê uma moça pediu para tirar uma foto com o presidente Lula. Ele gentilmente parou e o fotógrafo dele está registrando esse momento. O Lula fez ali inicialmente cara de poucos amigos. Eles começam a chamar, ó.
Pode chamar daí, Flávia, se falar uma segunda sobre ele. Passa direto ali. Mas parece que ele não se encaminha aqui para o portão 20 não, hein, Darlison? Acho que o presidente Lula não vai conversar com jornalistas dessa vez. Ele deve passar agora pelos corredores internos da Vila Belmiro, né? Para quem conhece aí o estádio, sabe que tem os corredores de acesso às cabines de imprensa, acesso aos camarotes, acesso às arquibancadas, para se dirigir até um dos portões. O Ayrton Salles aqui está em contato com a assessoria de imprensa, falou ao vivo que poderia existir a possibilidade do presidente Lula sair pelo portão 15 e não pelo portão 20, como de fato não aconteceu. Então vamos continuar aguardando para ver se, quem sabe, ele dá alguma palavra aí. Acredito que o presidente Lula, recém-possado, né, com uma agenda super apertada, se tiver oportunidade, certamente vai falar por alguns minutos, talvez até fazer um pronunciamento, não responder perguntas, né, mandar uma palavra de conforto não só aos familiares, o que já foi feito ali diante do caixão, mas principalmente uma palavra à nação, uma palavra aí aos fãs do Pelé. Estava ontem, né, pode colocar as outras imagens lá que a gente tem aí, para diversificar um pouco. O Pelé, muita gente dessa nossa geração, eu com acima dos 30, a turma entre 30 e 50 anos, muitos não viram o Pelé jogar, né? Porque o Pelé parou de jogar na década de 70. E o Pelé nunca foi uma figura assim tão presente. Ele dava entrevista, né, em época de Copa do Mundo, futebol, sempre tinha um ou outro assunto. Mas o Pelé não era tão ativo quanto foi enquanto jogava futebol. Então muita gente tem apenas na lembrança as memórias ali dos jogos, dos seus feitos enquanto jogador do Santos. Para quem é santista ou apaixonado de fato pelo futebol, fora isso, o grande público de fato reconhece o Pelé pelo tricampeonato mundial com a seleção brasileira. É o único atleta que ganhou 3 vezes a Copa do Mundo de toda a história. Mas o Pelé é a figura brasileira mais conhecida no exterior. Mas eu acredito que, sem sombra de dúvida, não há outro brasileiro que seja tão reconhecido fora do Brasil quanto o Pelé. Ontem o Theo José, em entrevista aqui ao Marcão do Povo, né, dizia que o Theo José, com uma vasta experiência em cobertura de futebol internacionalmente, não só os campeonatos da seleção brasileira, mas campeonatos interclubes também, ele dizia, chegava em qualquer país do mundo, falava que era do Brasil, a próxima palavra que saía da boca, né, do interlocutor, da pessoa que estava conversando com ele, era Pelé, mesmo sem saber falar o português, porque de fato Pelé foi o maior representante nacional. Dizem que quando lá na década de 50, primeira Copa do Mundo, Pelé, 1958, o Brasil foi campeão mundial, as pessoas a partir daí conheceram o Pelé mais do que conheciam o Brasil. O cortejo vai acontecer logo em seguida, ele vai passar então pelo canal 6 para a mãe do Pelé, Celeste, que a gente não sabe, a família não confirmou em nenhum momento se a mãe do Pelé, a dona Celeste, está ciente de tudo isso que está acontecendo, até pela idade que Dona Celeste tem, 100 anos, as condições de saúde da Dona Celeste, a família preferiu não se pronunciar sobre como isso está sendo revelado, passado para essa família. O fluxo aqui de pessoas dentro da Vila Belmiro, Darlison, está intenso, até porque elas querem parar para tirar foto, mas por causa do horário, os seguranças já começam a agitar mais as pessoas para que elas possam passar rápido. Precisa encerrar bem no momento em que foi determinado pela família, tá? Portanto, vamos ter aí pelo menos mais 20 minutos da passagem do público. Acredito, espero eu que dê tempo de todas as pessoas que entraram na fila antes que fosse encerrado para poder passar, mesmo que de maneira rápida, por alguns segundos, visualizar ali o caixão. Maravilhoso. Mariana Edu, estamos aqui com esse senhor, esse morador de Santos e santista também, que está sendo agora o último fã, o último torcedor a entrar aqui no velório de Pelé. Agora sim, estamos ao vivo. Por favor, qual o sentimento nesse momento, se é que é possível de encontrar? O carinho, né, que ele teve, eu acho, com todo esse público brasileiro, né, o carinho dele transmitia
dia jogando bola, a humildade da mãe, a Dona Celeste. Deve haver, a gente não tem essa confirmação, mas deve haver ali uma pequena parada, uma homenagem. Então, num trajeto total de 8 quilômetros, o corpo do Pelé é levado para o cemitério da necrópole ecumênica, onde será sepultado numa cerimônia fechada. Vamos acompanhar alguns segundos, Edu, dessa despedida nesse momento aqui? Agora há pouco a gente viu o presidente Lula sair, o presidente Lula que é um fã de futebol, torcedor do Corinthians, e Lula lamentou já há dias, né, a morte de Pelé, ainda na quinta-feira, e escreveu numa rede social uma homenagem. Os estrangeiros nos 4 cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica, Pelé. E sabe, Edu, uma coisa que a gente percebeu aqui, nessa zona onde foi reservado espaço para os jornalistas, foi um trabalho muito solidário. A gente teve, como numa grande cobertura esportiva e grandes coberturas mundiais, como na morte da rainha, salvo as devidas proporções, jornalistas de quase 25 países, Irã, México, França, então foram mais de 7 mil profissionais cadastrados e ao mesmo tempo um clima de muita solidariedade, já que tem poucos espaços. Só um minuto, Edu, chegando uma informação aqui nova para vocês. O portão da Vila Belmiro acaba de ser fechado para o público, faltando aí 10 minutos, conforme combinado. Então, protocolo sendo seguido rigorosamente, Edu. Voltamos com você aí. Obrigado, Cleisla. Alguns organizadores, Mariana, Cleisla, amigos aqui do Fala Brasil, diziam, inclusive, que iam precisar fechar os portões 1 hora antes do velório para dar tempo, em respeito àquelas pessoas que entrassem na fila. Mas como é difícil parar, né? Parar a multidão, parar o torcedor, parar o fã de futebol e o fã de Pelé. Muitos, inclusive, torcedores que gostam de outros times de futebol, nessa hora se rendem a Pelé. Dizem, olha, nesse campo eu sou pelezista, posso não ser santista. As imagens do lado esquerdo do vídeo são do nosso helicóptero, mostrando a torcida organizada do Santos, fazendo festa, homenageando o rei do futebol, assim como fizeram durante a madrugada. E as pessoas que não conseguiram passar por esse momento de ver o caixão do Rei Pelé dentro da tenda, ali no gramado da Vila Belmiro, ainda vão poder acompanhar todo o cortejo, o trajeto que será feito entre a Vila Belmiro, uma passada até a ponta da praia, que chega a ter uma distância de mais ou menos 4 quilômetros, e depois a volta até o bairro do Marapé, que é onde fica o cemitério. Esse é o trajeto que vai passar pela praia. As pessoas ainda terão a oportunidade de se despedir também nesses momentos aí, o trajeto da volta do posto 6, que fica na ponta da praia, até o cemitério vertical, cemitério ecumênico, onde Pelé terá um mausoléu que será transformado em ponto turístico na cidade de Santos. Aí você vê fotos da família Pelé com Dona Celeste. Ele chegou a fazer uma última homenagem a ela no dia do aniversário, ela com 100 anos. Hoje, o que estava previsto, segundo as informações do Dr. Paulo, que trabalha com Pelé há mais de 25 anos, era que fosse entregue uma flor ou algumas flores para a Dona Celeste, a mãe dele. Não sei se o caminhão dos bombeiros vai ter a chance de fazer essa parada, mas será um cortejo até a casa da mãe de Pelé e ela deveria receber algumas flores do filho. São flores do filho para ela. A gente fica imaginando quão difícil é para a família esconder da mãe esse momento, né? A princípio disseram, olha, nós não vamos contar, mas o mundo está comentando esse assunto, né? O Brasil está olhando para isso e Santos mudou. Santos está repleta de pessoas. Então a gente vai saber daqui a pouco, vamos descobrir juntos e ao vivo, se não no Fala Brasil, na programação da Record, como é que a Dona Celeste vai reagir. Se ela vai receber essas flores, se ela vai ser mantida lá do lado de dentro. São 100 anos de idade, né? São 100 anos de idade e uma vida muito lúcida, uma vida sempre ao lado do filho. Você viu agora há pouco a Márcia, viúva de Pelé, ao lado do caixão, e a mãe da viúva, a sogra de Pelé, também foi até ali fazer um carinho no rei do futebol. Olha, eu tenho agora a repórter Priscila Dorosch com mais informações de dentro da Vila Belmiro. Priscila. Eduardo, são os momentos finais, a gente pode dizer que são os minutos finais para essas pessoas que estão passando, agora essas últimas pessoas que passam em frente ao caixão com o corpo do Rei Pelé. Ao todo, nessas 24
4 horas de velório, dessa cerimônia bonita de despedida ao nosso eterno Rei Pelé, mais de 150 mil pessoas, público, fãs, torcedores não apenas do Santos, né, Mariana e Eduardo, passaram pela Vila Belmiro. E muitas dessas pessoas agora acompanham o cortejo do lado de fora do estádio. O corpo que deve sair em instantes aqui de dentro da vila. Eduardo, Mariana. E eu mencionei há pouco o Dr. Paulo, essa pessoa de barba com esse terno cor de caramelo, tomando uma água. Ele participou ativamente de toda a organização desses momentos, até porque havia um planejamento para esse momento já pré-estabelecido, mas sempre é um momento de muita dor também. Alguns amigos mais próximos de Pelé só vão conseguir vivenciar e experienciar essa dor depois que passar todo esse turbilhão. Uma outra amiga muito próxima de Pelé também, com essa blusa branca nas costas, Mary Nigri, dona de restaurantes em São Paulo, amiga de Pelé há mais de 40 anos, de Pelé e de tantos outros artistas e esportistas, todos desceram hoje para Santos para prestar sua última homenagem. O homem que se fez lenda, né, e resumiu o Brasil, virou sinônimo de futebol e levou o nome do Brasil para todo o planeta. Olha quantos presidentes da República Pelé conheceu, né? Começou por Juscelino Kubitschek. Durante um período em que ele ficou numa cadeira de rodas, ele não gostava muito que as pessoas o vissem naquela situação. Ele conseguiu isso, conseguiu preservar essa imagem de um grande atleta e de uma... Inclusive, quem não conseguiu ter acesso ao lado de dentro do estádio, os torcedores, os fãs que não puderam entrar, ficaram aqui na homenagem, uma homenagem muito bonita. Nós que estamos acompanhando toda essa cobertura, a gente se sente emocionado ao ver toda essa comoção. Agora, olha, a rua toda fechada, torcida organizada do Santos neste momento, levantando bandeiras, cantando, mesmo porque o caminhão com o caixão, corpo de Pelé, irá passar dentro dos próximos minutos, exatamente neste trajeto, onde irá ter acesso àquela avenida principal, para aí sim chegar na orla da Praia de Santos e percorrer toda a orla, toda a cidade, até chegar na ponta da praia onde mora a Dona Celeste, mãe de Pelé. Enquanto isso... Da torcida do Santos. A Ana Paula Neves está nesse momento em frente à casa da Dona Celeste, a mãe do Pelé, para onde o cortejo deve seguir daqui a pouquinho. Ana Paula. Mariana, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo no Fala Brasil. Nós estamos nessa avenida que fica a cerca de 6 quilômetros do estádio da Vila Belmiro. Como vocês podem observar, já tem uma viatura da Polícia Militar aqui interditando esse acesso, já preparando para a passagem do cortejo logo mais. As pessoas já se aglomeram aqui em frente, são muitas pessoas que não conseguiram ir ao estádio para a última despedida do rei do futebol e querem ver esse momento mais de perto. O condomínio onde a Dona Celeste mora é esse aqui, são várias casas, pelo menos 30 residências aí dentro. Tentamos falar com os funcionários para conseguirmos mais detalhes, mais informações, mas o que nós sabemos é que a filha mais nova da Dona Celeste está com a mãe e a mãe já tinha sido informada do falecimento do Pelé. Agora não sabemos se a Dona Celeste vai vir aqui para frente na hora que o cortejo passar neste endereço. Do segundo casamento, a Sandra, que já faleceu, e a Flávia, também foi muito ativa nesse período do Pelé internado. Pelé foi internado no dia 29 de novembro e faleceu no dia 29 de dezembro. O Pelé que começou a enfrentar há exatamente um ano, em setembro do ano retrasado já, né, 2021, ele descobriu o tumor no cólon e foi acometido por uma Covid, olha, agora nesse último mês, e essa Covid, logicamente, baixou ainda a imunidade do Pelé. Agora, nesse momento, a gente está vendo as despedidas, né? Os parentes, os amigos, aquela última olhada. Isso é devastador, né? Por mais que a gente saiba, o Pelé é o Pelé, o Pelé vai ficar com a gente para sempre, o Pelé é o rei eterno, que não tem sucessor. O momento é difícil, é muito duro. Aí, mais em destaque agora a imagem da Márcia e o Edinho está escondido ali, tá só com a cabeça do Edinho aparecendo. Olha a Márcia. Ela está lendo alguma coisa, né, Cleber? Deve ser uma oração, alguma coisa nesse sentido.
Aparentemente é isso, uma oração, parece uma conversa, né? Parece que ela está falando com ele, falando com ele, agora falou vai com Deus. E é difícil você lembrar uma entrevista do Pelé que ele não tenha falado de Deus. O tempo inteiro Deus esteve presente. Falado dos pais. Exato. Dona Celeste, que está viva, 100 anos de idade, e o cortejo vai sair da Vila Belmiro e vai exatamente por caminhos de Santos passar em frente à casa. Esse que está saindo aqui agora de óculos, o nome dele é Manuel Maria. O Manuel Maria foi jogador do Santos, compadre do Pelé. O Pelé é padrinho do Arão, um dos filhos do Manuel Maria, e ele ficou aí o tempo todo e era um dos mais assim emocionados. De vez em quando, do nada, ele começava a chorar. E agora vai ser fechado o caixão de Pelé. Acho que o Pelé fez a gente chorar tanto de alegria, né? Aquela emoção do gol, da vitória. Agora... É emocionante esse momento, porque é a grande dificuldade que todos nós temos, absolutamente compreensível, de dizer adeus. É isso que a Ana falou, é a ausência. Você vai ter sempre, né, no coração. O Pelé, que é de 3 corações, ele é do coração de bilhões, né? O planeta tem 8 bilhões de habitantes. Imagine quantos estão agora vendo. E acho que a gente pode aplaudir também mesmo. Como estão aplaudindo. Porque a gente está falando do mais espetacular. Do brasileiro mais conhecido. De alguma forma elas se comoveram quando elas passavam perto da tenda, se despediam, tiravam uma foto, faziam um vídeo rápido sem parar, né, na frente do caixão. Mas uma coisa que chamou a nossa atenção aqui, da imprensa, foi a comoção das crianças, que nunca viram de perto, de verdade, o Pelé jogando, a não ser por alguns vídeos. Mas o Pelé, ele exercia esse encanto sobre as crianças. E muitas crianças choravam quando passavam ao lado da tenda. A observação é muito importante, Cris. A gente falou muito sobre isso ontem aqui. Crianças que não viram, eu mesmo não vi, Cris. A gente, né, não são nem só as crianças, eu mesmo não vi para jogar. Eu nasci em 73 e não vi. E é tão vivo pra gente. Então você recebe isso dos seus pais, dos seus avós, da mídia. Né? A gente manteve o Pelé muito presente na nossa vida. O Brasil fez isso, o mundo fez isso. Então a tua observação é muito importante, porque é isso mesmo. Para as crianças que nunca tiveram essa proximidade, sabem da importância dele para a história do futebol, para o principal esporte brasileiro, né, amigo? É isso, Zucatelli. Inclusive agora a gente percebe os oficiais saindo, levantando o caixão. São vários policiais, mais de 7 policiais carregando o caixão. Um caixão preto com detalhes em prata, como a gente pode ver daqui. E eles saem devagar desse lugar que abrigou Pelé, não só agora, nessas últimas 24 horas, mas que foi a casa do Pelé por tanto tempo, de onde ele se despediu em 74, e agora essa despedida definitiva, né? Situações tão diferentes que marcam a vida e essa obra do Pelé, né, Zucatelli? E lembrando ainda da questão das crianças, o Pelé que também foi imortalizado num desenho Pelézinho do Maurício de Souza em 76, e a gente acredita que isso ajudou a reviver a memória, foi uma homenagem do Maurício, né? O dono da Turma da Mônica. A gente acredita que essa homenagem ao Pelé ajudou a aproximar as crianças desse ídolo, uma forma de deixar o ídolo imortal também para essas novas gerações. É isso, falou. Vários helicópteros. Segue, pode seguir. Vários helicópteros. Não. Só isso já mostra a grandeza, o tamanho, a importância. E ontem ainda ouvi, assim, em todo lugar você está vendo entrevistas antigas, né? Ele falando sobre a Copa do Mundo. Ele foi em 58, eu era um garotinho e tal, mas eu não tinha medo, porque eu era um menino. E a responsabilidade maior era dos mais experientes.
os caras que já estavam jogando na seleção. Tinha muita gente que jogou a Copa de 54, até de 50 e tal. Falou assim, todo mundo acha que para mim foi mais fácil em 70. Em 70 foi pressão para mim. Eu era o cara, eu era o centro, eu precisava fazer. Eu tive uma crise de choro na véspera de Brasil e Uruguai. Eu tive uma crise de choro quando o ônibus estacionou perto do estádio no dia da final. Hoje a gente está chorando por ele, mas aqueles dias todos, quem viu, chorou de alegria, Ana Maria Braga. Zé, com toda certeza. De terno, me parece a bandeira do Brasil. Me parece, pelas cores, me parece a bandeira do Brasil, verde e amarelo, e a bandeira do Santos, bem ao lado. Ó, uma moça, uma senhora ali com a bandeira, me parece ser do Santos, né, porque é a maior parte branca e tem ali ao lado os traçados pretos e ao lado alguém com as cores claramente da bandeira do Brasil. Certamente vão dobrar, dividir o caixão ao meio, né? Uma parte será coberta pela bandeira do Santos e outra parte pela bandeira do Brasil. O André Galvão, neste momento, está posicionado na saída da Vila Belmiro e vai acompanhar agora a saída do caixão com o corpo do Rei Pelé. André Galvão, seja muito bem-vindo a essa cobertura. A partir de agora, você será os nossos olhos e os nossos ouvidos a partir de agora. Muito bom dia, bem-vindo ao Primeiro Impacto. Muito bom dia a você, Dalisson, bom dia a todos. Estamos posicionados exatamente em frente ao carro do Corpo de Bombeiros, né? Aqui, que o nosso repórter cinematográfico Renan Ribeiro mostra agora para vocês, o corpo do Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé, será posicionado. Perceba como é um carro aberto, o clima, assim também como os policiais militares do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo. Aquele gradil que a gente mostrou no primeiro momento já foi retirado, o espaço está sendo aberto para que o cortejo seja iniciado aqui saindo da Vila Belmiro, partindo em direção ao Canal 2, que é bem próximo aqui da vila. Santos é uma cidade cortada por canais e ali do Canal 2 eles vão em direção à orla para passar pela beira-mar da cidade de Santos. Este cortejo levando o corpo de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Enxergo neste momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 profissionais que fazem a segurança do caixão em cima do carro do Corpo de Bombeiros, uma bandeira do Brasil sendo desfraldada, uma bandeira do Santos Futebol Clube ao lado, que também será colocada em cima do caixão, Dalisson. Neste momento temos a imagem aérea, o helicóptero do SBT, e a gente descreve agora. A verdade, a imagem vale mais que tudo, né? É como imaginávamos, de fato, uma bandeira do Brasil, uma bandeira do Santos. O Pelé vestiu profissionalmente a camisa de 2 clubes, além da camisa da seleção brasileira. E o clube que o consagrou, onde ele foi bicampeão interclubes pelo Santos Futebol Clube, onde foi tricampeão mundial, agora repousa sobre o corpo do Rei Pelé, nesses 2 mantos que tantas vezes ele beijou. De troca de governo no Brasil, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E Santos, né? A gente não está na capital paulista, né? É um município que exige um deslocamento para chegar, né? Numa época em que justamente fazer esse caminho é a época mais difícil para fazer esse caminho litoral, que é a época mais cheia, de mais congestionamento. E ainda assim você vê um movimento, você vê uma cidade parada, né, Lucas? Uma outra informação importante que a gente ouviu aí é de que 1.000 jornalistas aproximadamente se credenciaram e participaram dessa cobertura, transmitindo para mais de 30 países. Estes jornalistas estão vinculados a esses países, mas na verdade foi o mundo inteiro recebendo essas informações. A gente estava agora no Switcher, agora um pouquinho antes de entrar no ar, Lucas, que é o nosso cérebro de comando ali com a nossa Tati Longini, com a nossa diretora. Eu estava ali um pouquinho do programa, antes do programa entrar no ar, e a gente tem os monitores com as emissoras do mundo inteiro ali. E você via nosso compromisso, poder mostrar isso para as pessoas, para permitir que elas utilizem esse veículo fantástico que é a televisão, justamente para acompanhar isso.
também para poder acompanhar essa homenagem e se despedir do Rei Pelé. A Gabriela França, nossa repórter, está acompanhando as imagens aéreas do nosso helicóptero e vai trazer mais informações sobre o... Então deixa agora a Vila Belmiro, que fica no canal 2, e vai chegar até o canal 6, onde mora a mãe de Pelé, a Dona Celeste, que recentemente completou 100 anos. O trajeto será pela Orla, à beira-mar, e depois o cortejo volta então para o cemitério que fica próximo ao estádio. Um trajeto que deve levar aí mais ou menos 8 quilômetros. Serão mais de 80 agentes auxiliando nesse trajeto. Um esquema de segurança enorme foi montado. Isso porque, como nós vemos aí na imagem, há muitas pessoas. A rua está lotada e é isso que é o Rei Pelé, né? Mais de 200 e depois volta até o cemitério vertical que fica próximo ao estádio. O sepultamento que será restrito, viu, a amigos e familiares e deve acontecer aí ao meio-dia, 1h. Nós, claro, acompanhando tudo de perto, Zucatelli. Perfeito, Gabi. Olha, então a quantidade de pessoas na rua são 8 quilômetros, mas isso vai seguir o ritmo da população e o ritmo das homenagens. Não apressem em fazer isso. Há um respeito por esta homenagem. O repórter Jean Sgarp também está posicionado, você até viu uma imagem dele agora há pouco ali, e ele tem informações para a gente também ao vivo. Oi, Jean. Oi, amigo. Bom dia. Olá, Zuca. Bom dia para todos ligados no Hoje em Dia. Acabou de sair agora aqui, 10h20 da manhã, a gente acompanhou pela Rua Princesa Isabel, agora vai chegar ao Canal 2 aqui em Santos. Além do lado esportivo, futebol, durante a vida... A jovem está fazendo questão de possibilidade de ver em vida o Museu Pelé. A imagem aérea é uma merda. De um personagem como o Pelé, ela acaba sendo transformada no som do futebol. Exato. Muito ruim a imagem. E bom dia para todo mundo. Realmente, o Pelé, ele deixa um legado aí maravilhoso. Ele é uma lenda, ele é um ícone. E lendas, a gente não se despede, a gente celebra. O que o time está fazendo aí, é o que a torcida está mostrando, com os fogos, com as bandeiras, com a manifestação ali de carinho ali ao redor, com todo mundo que vem se aproximando. E eu acredito que a previsão que tinha dado aí de 1h do cortejo, para esses 8 quilômetros, vai ser um pouco mais longa, porque conforme o caminho vai passando, a gente percebe que as pessoas estão se aglomerando e a turma toda para poder presenciar essa última homenagem ainda vai dar bastante trabalho para a Polícia Militar do Cateri. É verdade, os batedores estão ali posicionados, a gente viu isso, né? Motocicletas, as viaturas. Não é um trabalho fácil para a polícia, mas faz parte, né? É um trabalho importantíssimo. Como sempre, a polícia e o Corpo de Bombeiros presentes ali, garantindo a segurança das pessoas e permitindo esta homenagem. Amiga Tice, você trouxe a camisa, né? Autografada pelo Pelé. Eu trouxe a camisa autografada pelo Pelé, daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Mantenho, né, o número 10, até para ele ser sempre lembrado e nunca esquecido e nunca será. A Aninha falou com o Pelé por telefone. Aninha, quem não acompanha a gente... Então, tínhamos ali e eu fiz um pedido a ela. Falei, olha, se você tiver oportunidade, não for muita folga, se você puder pedir para ele um autógrafo, eu gostaria muito. Pois ela trouxe esse autógrafo e junto com ele, quando ela chegou no meu escritório, pegou o telefone e falou, tem alguém que quer falar com você. Foi realmente uma sensação incrível. Primeiro que você fica gelada ali, você fala, o que eu vou falar pro Pelé agora? Caramba, não tá preparado pra isso. Eu imagino a Tice cruzando o elevador. Gente, ele é muito simpático. E aí, eu contei com ele várias vezes. Tanto que eu levei a camiseta, pedi pra minha amiga chamá-lo pra ele autografar pra mim. E realmente, essa camiseta eu usei na Copa. Essa camiseta acho que tem 10 anos já. Eu usei na Copa. E usei nessa Copa também pra homenageá-lo. E achei muito lindas as homenagens que fizeram, né, durante a Copa do Mundo para o Rei Pelé. Porque eu acho muito importante também você homenagear uma pessoa enquanto ela está viva, né? E ele teve esse carinho todo, graças a Deus. Verdade, muito bem observado. Pelé foi uma pessoa, foi um brasileiro homenageado em vida. Isso, porque as pessoas às vezes falam de moto, a pé, correndo, jogando flores, fogos. Você está vendo ali que tem pessoas soltando fogos. É um momento de muitas homenagens. Ó, você está ouvindo, né? E aqui, esse é o tamanho do carinho que o povo brasileiro tem pelo Pelé. Pois é, ele que gostava tanto de música, que era até compositor, né? Verdade. Pois é, Darlison, você disse tudo, né? Aqui é muita expectativa, assim, agora, nesse momento, principalmente na imprensa brasileira e internacional, porque o Pelé é brasileiro, mas é claro que hoje, atualmente, ele é do mundo inteiro. Muitas pessoas querendo mostrar esse momento das homenagens, o momento do velório,
momento do enterro, esse cortejo agora pelas ruas de Santos. Então, bastante imprensa por aqui. A gente viu no cemitério, em vários momentos diferentes, funcionários nessas varandinhas, também posicionados com seus telefones, querendo pegar alguma imagem, e também para cá, para o cemitério. Ele vai passar pelo canal 6, local onde fica a casa da mãe do Pelé. Esse cortejo, né, deve demorar por ser aí cerca de 40 minutinhos, Darson, porque, é claro, tudo é mais devagar, as pessoas vão fazer seus acenos, suas últimas homenagens de casa, então é importante que o carro passe devagarinho, e isso faz com que demore um pouquinho. Você falou, é um local que chamou muito a atenção de Pelé em vida, por ser bucólico, por ser numa região muito bonita, de Mata Atlântica, com muitos bichinhos. No 9º andar fica o pai dele e também o irmão, que estão enterrados aqui, e era o desejo dele em vida que também viesse para o local. O pessoal do cemitério pediu então, gente, se trata de Pelé, né? E ele vai trazer muitos turistas, vai trazer muita gente querendo ver o local onde ele está, então o ideal é que ele ficasse no 1º andar, e a gente vai fazer então um grande memorial, uma obra aqui, para ter bastante espaço para receber essas pessoas. E aí a família aceitou. Aqui, para esse momento familiar, para esse momento do enterro, são esperados. Você vê que muita gente para, vê o cortejo passar, depois vai voltar para suas atividades, afinal de contas a vida segue, mas muita gente, o Marcão já está comigo aqui no estúdio, vai tocar o programa a partir de agora. Muita gente, Marcão, segue acompanhando ali, ó, pelas calçadas e não quer, vai fazer o trajeto até lá. Eu fico imaginando daqui a pouco a área de pessoas que neste momento está se dirigindo a esse cemitério. Olha, eu vou passar a bola, mas eu quero agradecer muito a minha equipe, parabenizar os nossos repórteres que de maneira brilhante me ajudaram a contar esse último capítulo do Pelé.